Então, pessoal, quando a gente estudou lá direito administrativo, a gente estudou controle. E a gente estudou o controle externo. Quem faz controle externo sobre a administração pública? O Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. É isso que nós vamos rever aqui na Constituição Estadual. Então, estudar esse capítulo é estar estudando direito administrativo. Lembrar que o judiciário pode fazer controle dos atos administrativos, seja ele vinculado ao discricionário, mas não cabe ao juiz, né, ao judiciário, entrar no mérito dos atos discricionários, somente questões de legalidade, ok? E vai utilizar qual instituto? Da anulação, efeito ex tunc, certo? Vamos lá. Artigo 58 agora, ó. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional é feita mediante o controle externo e o controle interno. Lembra quando a gente fez o esquema da administração pública? Eu fiz a administração direta, indireta, e eu fiz o controle externo aqui, ó. Controle externo estava a cargo do Poder Legislativo com auxílio de um órgão, que era o Tribunal de Contas. Aqui nós vamos estudar o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E o controle interno? O controle interno é dentro do próprio poder. Então, dentro do Poder Executivo existe o controle interno. Ok? Que seria a Controladoria Geral do Estado, por exemplo. Tá? Então, controle externo, Poder Legislativo. O Judiciário também faz controle externo? O Judiciário faz controle externo? Sim, o Poder Judiciário faz controle externo. De quê? Que tipo de controle ele faz? De legalidade. Ok? Então, que controle que o Legislativo faz? Esse aqui, ó. Contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, tá? Do Poder Executivo. O artigo 59, ele vai explicar sobre o Tribunal de Contas do Estado. Qual a competência do Tribunal de Contas do Estado? Olha o que diz ali, ó. O controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. O inciso primeiro eu pedi para vocês memorizar. Quem que vai fazer, então, o julgamento do governador? É a Assembleia, né? O que que o Tribunal de Contas faz? Ó, ele aprecia as contas do governador e emite um parecer prévio. Então, o que que o Tribunal de Contas faz em relação ao governador? Inciso 1, ele vai apreciar e emitir um parecer. E para os demais administradores, exemplo, diretor do presídio. O que que o Tribunal de Contas faz? Ele julga as contas. Ok? Julga contas. Então, só não julga as contas do governador. Do governador, ele aprecia as contas e emite um parecer das contas do governador. Certo? Então, é isso. Tá? Então, o Tribunal de Contas, ele pega anualmente as contas e aprecia, emite um parecer. Quem julga? A Assembleia. Então, quem vai julgar as contas do governador? Nós vimos ali nas competências da Assembleia. A Assembleia julga. Vamos lá, o que mais que a gente viu ali? E se o governador resolver não prestar as contas? Em 60 dias, a Assembleia toma as contas. Então, anota ali. Então, ele julga se o governador apresentar as contas e vai tomar as contas se ele não apresentar. Se o governador não apresentar. Pessoal, isso aqui é o que tem de mais avançado em termos de controle aqui, tá? Estou indo bem, acho, a fundo daquilo que eu acho que pode cair na prova, tá bom? Estou falando isso porque eu já vi uma questão de prova da FEPESE, que ela cobrou que o Tribunal de Contas auxiliava o Poder Executivo. Essa era a charadinha da FEPESE. O Tribunal de Contas auxilia o Legislativo. E lembrar que o Tribunal de Contas é o cachorro atrás do osso, né? Aonde tiver recurso público, ele vai atrás. Tá? Seja numa empresa privada, numa instituição sem fins lucrativos, ou na administração direta ou indireta. Beleza? Então, do 59, saber. Então, vamos lá. 58. O que vocês têm que saber aqui?
que existe o controle externo e o controle interno, naquele esquema que a gente estudou. Do 59, saber que quem auxilia o controle externo é o Tribunal de Contas e que o Tribunal de Contas aprecia as contas anualmente prestadas pelo governador e vai também emitir um parecer e vai julgar a conta dos demais administradores, ok? Que é o inciso 2º. Os demais incisos acho que já vai além aqui. Agora eu vou pegar vocês aqui. O inciso 3º é um exemplo de ato composto ou um exemplo de ato complexo? Vou fazer a leitura aqui, ó. Inciso 3º. A apreciação para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, vou lá para a vírgula, bem como a concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessionário. Então, cabe a quem? Ao Tribunal de Contas apreciar a legalidade de admissão de vocês. Quando vocês tomarem posse no cargo, isso vai para o tribunal para ele analisar. E o dia que você se aposentar, ele também vai analisar a aposentadoria. É um ato composto ou complexo? O que é um ato composto? O que é um ato complexo? Vamos lá. Ato complexo, 2 atos de 2 órgãos que se fundem num único ato. Lembram que era uma situação homogênea? Que a FEPES disse que era uma situação homogênea? É isso aqui, ó, 2 atos que se fundem num único ato. O ato de aposentadoria é um ato complexo. Ok? Tem que saber isso lá do direito administrativo. Vai cair. Quiser anotar aqui, ó, ato, coloque no esquema de você assim, ó, lembrar, aposentadoria, ato complexo. 2 órgãos que emitem 2 opiniões que se fundem num único ato. Tá? Lembrar disso, tá? Então, ato complexo, emitido por 2 órgãos que se fundem num único ato. Isso tem que estar na ponta da língua de vocês. E o ato composto é aquele que tem um ato principal e um ato secundário, tá? Beleza? Então, aqui, de importante seria isso, tá? Se nós estivéssemos estudando controle, eu ia explicar outras coisas, mas não é o caso. Tá? Então, aqui o 61 vai trazer a composição do Tribunal de Contas do Estado. São 7 conselheiros. Esses conselheiros são escolhidos em brasileiros maiores de 35 anos. Então, eu coloquei aqui, ó, no Tribunal de Contas do Estado, ó, os conselheiros. Então, aqui, pessoal, ó, eu fiz um esqueminha, ó, só de idades, que trata toda a Constituição Estadual. Porque caiu na prova do DEASE. Tá? Então, o que nós já estudamos? Deputados, requisito, 21 anos. Para ser conselheiro do tribunal, requisito, 35 anos. Tá? Tem que ser ali, ó, dentre os brasileiros, né, que satisfaça os requisitos seguintes. Mais de 35 anos, né, menos de 65 anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada, notório conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro e mais de 10 anos de exercício de função, efetiva atividade profissional. Aí se nomeia aí um conselheiro do Estado. Tá? 3 conselheiros aí são de indicação do governador e 4 são da Assembleia Legislativa. Certo? Então, vamos lá. Então, do Tribunal de Contas seria isso. Só para vocês terem uma ideia, um conselheiro do tribunal ele é equivalente a um desembargador do Estado, em nível de hierarquia. E mesmo salário. Já entra um conselheiro, ganha igual um desembargador. Tá? E geralmente a maioria dos 7 aqui, eles vêm da carreira de deputados. São ex-deputados que assumem a carreira aí de conselheiros. Tá? Somente 2 são de carreira. Ó. Somente 2 são escolhidos de carreira. Dos 7, só 2 são de carreira. Não sei. Vamos lá. Tem o concurso, né? Esses 2 aqui é o auditor substituto de conselheiro. São 7 auditores substitutos de conselheiros. É o concurso mais difícil que existe. Mais difícil até que a magistratura, pelo número de vagas que tem. O Estado tem 3 vagas em aberto, tá para abrir. Só que o requisito é brabo, que é esse aqui, ó. Tem que ser maior de 35 anos de idade. Então, e tem que ter conhecimento contábil, jurídico, né? Então, é meio complexozinho, mas... Vamos lá.
Só tem os requisitos, só falta passar, né? Vamos lá. Pessoal, o 62 vai falar do controle interno. Quais são as competências do controle interno? Não é o caso de perder o tempo com isso, tá? Qualquer cidadão ali, ó, pode fazer denúncia de irregularidade, ilegalidade ao Tribunal de Contas. Está aqui a nossa garantia constitucional de denunciar. Tá bom? Pessoal, do que a gente viu agora aqui do controle, eu chamo a atenção de vocês. Já pensando em direito administrativo, vamos lá. O que vocês têm que lembrar? Que a administração pública tem controle interno e controle externo. Quem faz o controle externo é o legislativo, são os deputados, com auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aprecia as contas do governador, emite um parecer e a Assembleia julga. Dos demais administradores, exemplo, diretor do presídio, as contas anuais são julgadas pelo próprio tribunal. Beleza? Lembrar também, né, que aquilo que a gente estudou dentro do direito administrativo, o judiciário faz controle da administração em relação à legalidade e não faz de mérito. Lembram? Não faz de mérito. Então, pode anular ou revogar. O judiciário pode anular. Então, lembra do L de anular com L de legalidade. Beleza? Quem não está lembrando aí, faça as revisões para retomar os links. Beleza? É isso aí, tá? Dessa parte de fiscalização contábil e financeira, é isso. Vamos agora para o poder executivo. Aqui é importante. Tá? Embora vocês não estão estudando na Constituição Federal, na estadual não dá para relaxar aqui. Foi daqui que saiu as questões do DEASE. Então, no meu entender, maldosas. Alguém despreparado fez aquela prova. Tá? Por que despreparado? Porque se não cai em Constituição Federal, não pode cair na Constituição Estadual. Não tem lógica, o aluno não está estudando isso. Tá? Então é maldoso. É uma pessoa maldosa que fez isso. Tá? Não, eu não faria isso. Eu olharia o de constitucional para cobrar a Constituição Estadual. Tá? Mas vamos lá. Então, já que podemos correr esse risco, 63. O poder executivo é exercido pelo governador do estado. Então, quem é o chefe do poder executivo? Governador. Quem são os seus auxiliares? Lembra a linha lembra do desenho. Em cima, administração direta, que é o Estado, embaixo na linha sucessória. Quem são aqui? Os secretários. Então, os secretários são os auxiliares do governador. Fechou? Então, asterisco no 63 e asterisco no 64. 64 caiu na prova do DEASE. Tá? Então, 64 foi a questão do DEASE. Vejam que é uma questão fora da curva. Tá? Então, olha o que caiu ali, ó. O governador e o vice-governador serão eleitos dentre os brasileiros maiores de 30 anos. Então, cuidado que o governador aqui é diferente, os vereadores são diferentes e o Tribunal de Contas aqui é diferente. Tá? Então, o governador e o vice são os maiores de 30 anos. Beleza? São eleitos pela maioria dos votos, não computados os brancos e os nulos. Ok? Então, vamos adiante. Então, do 64 caput é importante. O 65, ele diz que o governador e o vice tomam posse numa sessão da Assembleia Legislativa. Então, é feita uma solenidade lá no início da Assembleia Legislativa do ano, né? Quem que vai substituir o governador? O vice. Então, 66, tá óbvio. 67, caiu na prova. 67, caiu na prova do DEASE. Ok? Então, deixa eu só apagar aqui essa parte do controle para não atrapalhar vocês aí. Pessoal, a revisão, vocês sabem que eu bato mais na revisão, né? A revisão ela é mais importante que estar só estudando e indo para frente. Então, vocês têm que, nessa reta final agora, priorizar a revisão. Priorizar a memorização. Memorizar não é decorar, é rever várias vezes esse assunto. Tá? Familiarizar o cérebro de vocês com essa informação. Porque vocês vão ver questões que às vezes a gente não sabe a resposta, mas a gente lembra que leu sobre aquilo. Isso é memorizar. Já vai ajudar na hora de fazer a questão. Vou conseguir eliminar algumas alternativas. Ok? Então vamos lá.
Olha o que diz o 67. 67, objeto aí da prova do DEASE, ó. Se houver um impedimento do governador, importante eu saber, ó. Em casos de impedimento do governador e do vice, então tem que ocorrer dos dois, ó. Tem que ser do governador e vice. Vou colocar um E aqui para ficar mais fácil de lembrar. Por quê? Porque no 66 diz ali, ó, se o governador está impedido de alguma maneira, quem substitui é o vice. Beleza, isso aqui é tranquilo. Agora, no caso dos dois estarem impedidos, ó, ou ocorrer vacância dos dois, exemplo aí, vamos pensar que o governador e o vice sofreram impeachment, por exemplo, quem que sucede eles na linha sucessória? Vocês têm que saber. Primeiro, presidente da Assembleia Legislativa. Em âmbito federal, quem sucede o presidente? Presidente da Câmara ou do Senado? Primeiro, lembra o representante do povo. Primeiro o Senado, ou a Câmara. Sempre primeiro é o povo. Então, representante da Câmara, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Depois, por isso que eles têm que ser brasileiros nato. Tá? Isso, porque eles podem ser presidente da República. Por isso que é brasileiro nato. A linha sucessória, né, do presidente da República é ser brasileiro nato. Então, vamos lá, em âmbito estadual, presidente da Assembleia, depois vem quem? Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Em âmbito federal, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF. Certo? Então, seria essa a linha sucessória. Então, em âmbito estadual, presidente da Assembleia, presidente do TJ. Certo? Então, tem que saber isso aqui, caiu na prova do DEASE. Continuando, então, artigo 68, já coloquei no esquema aqui, porque se vier fora da curva, tem que saber o 68. E se ocorrer vacância? Ou seja, né, se o cargo ficar vago, agora nós não estamos falando em impedimento, estamos falando de uma vacância aqui, ó. Porque aqui, ó, ele fala tanto em impedimento quanto vacância, tá? Então aqui, ó, ocorrendo impedimento ou vacância, tem que haver uma linha sucessória, que é essa aqui. Tá, mas se ocorrer vacância, o que acontece? Aí vem a explicação no próximo artigo. Então, o próximo artigo, que é o 68, ele vai explicar, se ocorrer vacância, o que nós temos que fazer. Está aqui, ó. Vagando o cargo de governador e de vice. Então, tem que ser dos dois, mesma coisa, porque é a linha sucessória. Então, vagando governador e vice. Vamos pensar que sofreram impeachment, tá? Ou aconteceu um acidente, aí, um helicóptero, caiu os dois, morreram, tá? Pode acontecer, tá? O certo é nunca andar os dois na mesma aeronave, certo? Nunca pode andar os dois na mesma aeronave, tem que andar em aeronaves diferentes, porque se um morrer, o outro não morre, né? Então, olha só, vagando o cargo de presidente e vice, far-se-á uma nova eleição em 90 dias depois da abertura da última vaga. Então, o que acontece? Se vagar nos primeiros 2 anos do mandato, que é o nosso caso agora, né, que está nos primeiros 2 anos, tem que abrir uma nova eleição. Em 90 dias da última vaga. Então, nós vamos às urnas novamente. Mas tem que ser os dois. Vamos pensar aí que o presidente e o vice sofram impeachment. Ok? Viram agora? O Trump vai sofrer impeachment, né? Tá sofrendo, tá para sofrer impeachment. Só o Trump, não o vice. Vamos pensar que fosse o Trump e o vice, né? Em âmbito do Brasil aqui, ó. Presidente e o vice. Se for nos primeiros 2 anos de mandato, nova eleição. Em 90 dias. É rápido. E se for nos últimos 2 anos? É o chamado, né, mandato tampão. Só completa o mandato. Tá? Na verdade, as duas situações são chamadas de mandato tampão, mas essa segunda parte aqui, ela explica a chamada eleição indireta. É possível no Brasil uma eleição indireta? O que é uma eleição direta? É nós ir às urnas. E o que é uma indireta? É alguém votar por nós. Por exemplo, é possível a Câmara e o Senado escolherem o próximo presidente da República? É possível. Se nos últimos 2 anos o Bolsonaro e o vice sofreram impeachment, vai ocorrer uma eleição indireta dentro do Congresso Nacional. E quem escolhe o presidente e o vice não somos nós. É o próprio Congresso, a Assembleia. Então, aqui em âmbito estadual, é a Assembleia Legislativa.
Como que se aprova? Ó, através da maioria absoluta dos membros da Assembleia. É a chamada eleição indireta. Então, é possível uma eleição indireta? Sim. E o prazo já não é de 90, é em 30 dias, é mais rápido ainda. Ó. Então, ó, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da vaga pela Assembleia Legislativa por maioria dos votos. Ok? Então, no meu esquema aqui, eu colocaria o 67, que caiu no DEASE, e o 68, que não caiu ainda. Dessa parte aqui, certo? Além disso, o que nós vimos? O 64 da idade do governador, tá? Desse capítulo, importantíssimo, esses assuntos aí. Qual é o mandato? Qual é o prazo de mandato do governador e do vice? 4 anos. Dos deputados? 4 anos. Então tá ali, ó, artigo 69. Como assim? Não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Que eu saiba, não. Não aconteceu ainda. 8 anos. 8 anos. É possível a reeleição? Sim, está no parágrafo 2º ali. Ó. Pode ser reeleito, né, para o período subsequente. Governador e vice residirão na capital, certo? E não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do território nacional por período superior a 15 dias, sob perda do cargo. Cuidado com o artigo 70. Pode ser objeto de prova. Governador e o vice pode se ausentar por mais de 15 dias, depende da autorização da Assembleia. Menos não precisa. Tá? Vamos pensar aí que o governador Moisés resolva ir para a China, fazer um estudo lá, né, com os chineses. Pode? Pode, desde que ele tenha autorização da Assembleia. Tá bom? Então, ó, não podem se afastar, né? Ó, não poderão, sem licença, se ausentar do território nacional ou estadual por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Tá bom? Então, marca um asterisco aí no 70. Vamos lá. 71 agora foi objeto de prova do DEASE. Então, eles gostaram bastante do capítulo do Executivo. As questões ficaram bastante aqui, ó. Olha só, são atribuições privativas do governador. Se vocês quiserem fazer o comparativo, é o artigo 84 da Constituição Federal que a gente já estudou lá em Direito Administrativo. Então, é revisar o artigo 84. Então, vamos lá, ó. São competências privativas do governador exercer com auxílio dos secretários a direção superior da administração, iniciar processos legislativos, sancionar, promulgar leis. Agora, o que é importante aqui, ó? Expedir decretos. Lembra que a gente estudou? Que compete ao chefe do Poder Executivo. Vamos lá, dentro dos poderes. Que poder é esse? De expedir decretos. Poder regulamentar, lembrem disso. Então, ele pode expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. E também pode, ó o decreto autônomo no inciso 4º ali, ó. Anote aí, ó, artigo 71, inciso 4º, é o decreto autônomo. Então, é possível o decreto autônomo em Santa Catarina? Sim, está ali no artigo, no inciso 4º, ó. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração, quando não importar em aumento de despesa, nem a criação e extinção de órgãos, e a extinção de cargos públicos quando vagos. São os 2 casos que eu posso editar um decreto autônomo que tem força de lei. Fechou? Então, lembre disso. E cabe ao governador vetar projetos de lei? Caiu na prova do DEASE, ó. Cabe ao governador vetar total ou parcialmente projetos de lei. Daí volta para a Assembleia pode derrubar o voto por maioria dos seus membros, maioria absoluta dos seus membros. Quem que vai nomear os secretários de Estado e o procurador-geral? O governador, ó. O governador nomeia e exonera os secretários de Estado e procurador-geral, nomeia o procurador-geral de Justiça do Estado também. Certo? Anualmente ele vai, olha o inciso 9 ali, ó. Anualmente vai prestar contas à Assembleia Legislativa dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa das contas do ano anterior. Então, é aquilo que a gente viu em controle. Tem 60 dias para prestar contas após o término do encerramento do ano anterior. Aqui eu deixei em vermelho a parte da
das polícias militares, ó, quem que vai nomear o comandante-geral da PM dos bombeiros, né? Vai ser o governador dentre os oficiais de carreira do último posto, tá? Então, para nós, que seria de importante aqui, o inciso 3, que é dispor de decretos, o inciso 4, que é dispor de decreto autônomo, o inciso 5, que é vetar projetos de lei, e o inciso 6, no meu entender, que é nomear e exonerar secretários de Estado e procurador-geral. Acho que essas são as mais importantes atribuições do governador. Fechou? Beleza? Então, acho que é isso aí de importante do governador. E o que vai acontecer com vocês ali, ó, se Deus quiser, o inciso 20, né? Prover os cargos públicos. Se Deus quiser, vai sair o ato de vocês com base no artigo... Eu, governador do Estado, no uso das atribuições do artigo 71, inciso 20 da Constituição, nomeio vocês, né? Que legal, hein? O dia que sair isso, então vai estar aqui, tá? Vamos lá. Quais são os crimes de responsabilidade? Aqui, o comparativo é o artigo 85 da Constituição Federal, só para vocês terem uma ideia. Os crimes de responsabilidade. Foi aqui que a Dilma caiu, tá? Lá na Constituição Federal é o artigo 85, o comparativo aqui, tá? São os crimes de responsabilidade. Não necessariamente são crimes penais, tá? São também crimes administrativos, tá? Então, crimes, ó, são crimes de responsabilidade os atos do governador que atentem contra a Constituição Federal, contra a Constituição Estadual e especialmente contra. Então, toda vez que o governador atentar contra tudo que está na Constituição Estadual ou Federal, ele pratica um ato de irresponsabilidade. Professor, por que tu está falando em responsabilidade? Porque na prova anterior do DEASE, eles cobraram o crime de responsabilidade. Em relação ao artigo 73 e o 75, que é os próximos que nós vamos ver agora. Então, é importante eu saber quais são os crimes de responsabilidade que estão no 72. Então, o artigo 72 traz os crimes de responsabilidade. E aí, no 73, vai falar como é que vai ser julgado o governador. Tá bom? Então, no meu entender, maldosa, questão de alto nível de estudo. Fora da curva, aquele que eu acho que eles pensaram assim, ó, não quero que gabarite essa prova, vou botar essa questão aqui. Tá? Vamos lá, então. Quais são os crimes de responsabilidade do governador? Primeiro, atentar contra a existência da União e do Estado. Por exemplo, o governador aí começar a ir contra o próprio Estado. Tá? 2, o livre exercício do poder legislativo, judiciário e do Ministério Público, ou seja, o governador começar a interferir nos outros poderes. 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Então, atentar aí contra os direitos individuais, por exemplo. Atentar contra a segurança interna do Estado. Atentar, ó, contra a probidade, ou seja, praticar um ato de improbidade, ser desonesto numa licitação, né, fazer caixa 2 de campanha, etc. e tal, né? Isso é improbidade. Por exemplo, caixa 2 de campanha, né, dinheiros não declarados, é improbidade, entra aí dentro dessa parte. Olha o que a Dilma caiu ali, ó, atentar contra a lei orçamentária, a chamada pedalada fiscal, atentar contra a lei orçamentária. O que era a pedalada fiscal? Só para vocês entenderem. A pedalada fiscal foi o seguinte, vamos pensar aqui, ó, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil tinham que pagar os programas sociais. Aqui está o governo federal. Então, governo federal. Chefe é presidente Dilma. Aqui está o cidadão. Então, aqui tinham programas da Caixa e programas do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, se não me engano, era do agricultor. Programas de agricultor. Agricultura familiar, etc. Aqui tinha Minha Casa Minha Vida, FIES, ProUni, Bolsa Família, etc. e tal. O que aconteceu? Esses bancos operacionalizam os programas, tá? E quem paga é o governo federal. O que não pode acontecer é, por exemplo, o banco pagar e o governo não cobrir o pagamento. Isso é a pedalada. Entenderam? Isso sempre ocorreu na prática, porque não tinha uma definição exata de prazo e tal. Mas o que aconteceu?
comparando o Fernando Henrique com o governo Dilma, por exemplo, houve muito aumento em gastos com programas sociais. E isso gerou a chamada pedalada fiscal. Por quê? Porque houve uma crise econômica ali em ano 2015, 2014, faltou dinheiro em caixa aqui, que é o que nós estamos vendo agora, falta de caixa, né? E aí o que acontece? Ou tu corta, ou tu pratica a pedalada. E aí não cortaram, praticou a pedalada, e aí veio, né, o crime contra a lei de responsabilidade. Então, os programas sociais geraram, né, a pedalada fiscal. Isso é a pedalada, tá? Teriam que ter cortado e diminuído os programas sociais. Seria essa a lógica, tá? Se não, no meu entender, se fosse seguir essa lógica, os outros também tinham que ter sofrido impeachment, porque todos atrasaram o pagamento, tá? Tá? Mas é que, assim, ó, o que vocês viram? O que vocês viram? Que o julgamento de impeachment, nós estudamos no direito administrativo, é quando o governador ou o presidente perde o apoio político. Lembra lá que a gente estudou sistema parlamentarista, sistema presidencialista? No sistema presidencialista há um conflito normal entre o legislativo e o executivo. O que não pode ocorrer é a desarmonia. Quando ocorre a desarmonia, cai a casa, né? Então, por exemplo, uma crise econômica muito forte, isso dá a desarmonia. E o último crime ali, ó, atentar contra o cumprimento das leis. Se o governador deixar de cumprir leis, ó, ou decisões judiciais, ele sofre também o impeachment, tá? E aí vem aqui, para nós finalizar o bloco, ó, o 73, que foi objeto da prova do DEASE. Olha o que diz o 73 ali. O governador será submetido a processo e julgamento nos crimes de responsabilidade perante a Assembleia. Lembre da Dilma. Onde é que a Dilma foi julgada? No Congresso Nacional. Ok? Então, crimes de responsabilidade do governador, Assembleia. E os secretários? Os secretários. Se o crime do secretário foi junto com o do governador, ele vai também ser julgado na Assembleia. Se não for conexo com o governador, aí o secretário é julgado no TJ. Por quê? Porque o governador tem foro privilegiado. Então, se for conexo com um crime do governador, exemplo, né, o secretário da Fazenda autorizou lá, né, os pagamentos. Então, ele vai junto. Então, vai os dois ser julgados na Assembleia Legislativa. Tá? Beleza? Então, acho interessante saber o artigo 73. Então, o governador, nos crimes de responsabilidade na Assembleia e nos crimes comuns, vamos pensar que o governador resolveu dar uns tiros, né? Ele vai ser julgado aonde? Ó, no STJ. Tá? Ele vai direto para o STJ, ele tem foro privilegiado. Ele, na verdade, não chega para ele, é foro privilegiado, é como se fosse a primeira direto. Então, por exemplo, seria a terceira instância dentro daquilo que a gente estuda regularmente. Mas como tem competência originária do STJ, essa é uma competência direta do STJ. Tá? Então, por exemplo, vocês lembram lá que o governador foi citado na Lava Jato, né? Então, esse processo está lá no STJ, direto. Tá? Então, ó, nos crimes comuns perante o STJ, depois de declarada por aquela, ó, pelo voto de 2/3 dos membros, a procedência da acusação. Tá? Então, continuando então, o que é importante aqui? Crimes comuns, STJ. E 74 e 75, para nós fechar o bloco, ó, vai falar aqui, né, dos crimes dos secretários. Então, 74, ó, secretários são auxiliares diretos do governador e são eleitos maiores de quanto? De 21 anos, tá? Então tá aqui, ó, questão do DEASE, os secretários têm que ter mais de 21 anos de idade. E também caiu o 75, que trata dos crimes dos secretários. Então, ó, os secretários de Estado serão nos crimes comuns e de responsabilidade perante o TJ. Então, secretários de Estado comum e de responsabilidade no TJ e de responsabilidades conexas com o governador na Assembleia Legislativa. Ó, então, e nos conexos com o do governador, pelo órgão competente para processar e julgar deste, que é a Assembleia Legislativa. Certo? São crimes de responsabilidade de secretários, aqueles referidos no artigo 72 que a gente leu. Então, no meu entender,
Essa parte das idades aqui são questões fáceis. A 64, 72, 74 fácil. Agora, essa 73 e essa 75 é de lascar. Certo? Então, foram duas questões fora da curva, né? Dentro das alternativas aqui, foi uma questão só, maldosa. Tá bom? Então, pessoal, a gente encerra esse bloco aqui do Poder Executivo. Beleza?